Boa noite, mais uma vez com você o programa Desafios, comigo, Kátia Mieri, apresentando aqui com você na MKK Web TV. E agora trazendo várias e várias novidades e compartilhando os últimos conhecimentos ministrados no Metafórum, que é um curso, é uma universidade de verão onde são reunidos os melhores treinadores, os melhores professores, com as melhores técnicas e metodologias mundiais, onde eu estive participando agora, cada vez mais, uma vez que eu acredito que a única coisa permanente na vida é a mudança. E quanto mais nós nos abrimos e permitimos que essa mudança venha acontecendo de uma forma natural e fluídica, tanto melhor nós conseguimos expandir na qualidade de seres humanos e na qualidade de treinadores humanos, na qualidade de pessoas que conseguem oferecer para os seus clientes sempre um diferencial, sempre um algo a mais. E nesse último Metafórum de 2017 foram abordados muito a questão do novo cidadão que vai compor aí o cenário brasileiro, que vai compor aí também o cenário mundial. É muito curioso onde nós temos crenças e até paradigmas que dizem que adolescentes são complicados, que é a idade difícil, que é a idade da negação, que é a idade que tudo é não, que é a idade dos grandes conflitos familiares, que é a idade onde os pais são muito temerosos de qual é que vai ser o destino daquele filho. Mas, curiosamente, nós observamos através de grandes estudos e grandes metodologias apresentadas que não é só o filho que muda, né? Não é só o ser humano que vai amadurecendo os seus valores, as suas crenças, os seus comportamentos. O ideal é que esses pais, que essa mãe também acompanhe esse ritmo de uma forma natural, de uma forma gostosa, de uma forma fluídica, onde muitas vezes adaptar certas formas de falar, onde muitas vezes adaptar certos comportamentos na casa e até ajustar algumas regras ou atualizar essas regras para que fique e continue dentro desse período, onde continue dentro dessa nova fase do seu filho, dessa nova fase da sua filha, aquela dança gostosa, onde pode até existirem alguns desajustes, alguma discussão, mas que isso não seja o padrão e a rotina daquela família. Então, nós observamos que dentro da psicologia positiva, dentro do panorama neurosocial da PNL, nós temos formas e técnicas de estar trazendo para os pais um alinhamento mais harmônico e mais próximo para compreender aquele ser humano que de repente está entre uma fase intermediária, saindo de uma infância, onde tudo que o pai e a mãe falam são fontes de segurança e certeza, onde a família é o nicho da segurança, e está migrando para uma fase intermediária para adulto, onde começa a acontecer pequenos estímulos, daqui a pouco médios estímulos, e daqui a pouco um ambiente, uma sociedade que interage fortemente com esses estímulos. Como lidar com tudo isso de uma forma que não se sentir um pouco estranho, de perceber as nuances do corpo, de não perceber os valores que estão começando a mudar. Como não ser realmente diferente, perceber que você agora começa a gostar de outras coisas, de novas pessoas, você começa a ter curiosidade e às vezes é um pouco complicado saber lidar com isso. E como argumentar com aqueles pais que às vezes não perceberam de uma forma apropriada ou assertiva que a sua filhinha e que o seu filhinho agora estão caminhando para a metamorfose do ser humano, para a metamorfose de um mundo que já não é tão certeiro, talvez, ou de um mundo onde não é sempre o final feliz, onde a realidade começa a ter um novo contorno, as relações vão ficando um pouco mais conflituosas,
o ego vai se acentuando cada vez mais, o desejo sexual começa a se manifestar, as relações sociais, as relações na escola, aquele clube, né, de Luluzinho e o Bolinha, que é um clube de meninos e meninas separados, agora começam a interagir, começam a ter que aprender a conviver com o outro e com as suas diferenças. E nós, na qualidade de mães e pais, como lidar com isso? E por que lidar com isso? O que poderia transformar no seu relacionamento dentro da sua família, ter performances assertivas de lidar com seus filhos adolescentes? O porquê aprender isso? Porque os seus relacionamentos e a sua comunicação com esses filhos, com esses adolescentes, pode ser construída de uma forma diferente do que tudo que você já viveu ou presenciou. Porque a sua linguagem para com aquele mundo que ainda está se formando e se definindo, pode sim ter um segmento para algo mais natural, mais acolhedor, mais possível e mais dinâmico. E por que não, mais eficiente, muito mais eficiente. O que pode ser para você hoje uma ferramenta que aproxima o seu diálogo da compreensão dos seus filhos adolescentes? A sua filha que está começando a querer sair para bailinho, que a boneca já deixou de seu interesse e que de repente o celular dela já não é tocável, né? Já começa a esconder recadinhos e tudo. Como interagir com isso para passar todas as informações para essas pessoas, esses pequenos cidadãos que estão aí inovando o mundo, mas de uma forma harmoniosa, sem tantos nãos, sem tantas censuras, porque muitas coisas mudaram, mas a censura ainda é muito inerente aos padrões familiares. E como aproximar sem perder a sua autoridade, sem perder o respeito de ser vista como mãe, de ser vista como pai. Como criar relações onde nós podemos passar informações que são entendidas no nível e no ritmo que esses futuros cidadãos estão no momento, sem atritos e sem criar uma muralha, um muro entre você e esse ser humano que é parte também de você. E se fosse possível? E se fosse possível para você começar essa interação de uma forma natural, mais imediata, e de uma forma onde até o seu filho e até a sua filha poderiam voltar a criar novos laços com você, de um relacionamento que vai criando aí essa nuance, essa performance. Amigos, é sobre esse assunto que nós trazemos agora novas mudanças de comportamentos, novos ajustes, onde os pais sim também têm o seu papel nessa mudança. E novos ajustes onde propor uma mudança pode não ser algo tão invasivo, de tanta cobrança. Como construir uma relação de respeito entre pais e filhos, onde esses filhos estão se tornando alguém que você não sabe muito bem quem é. Ou talvez até alguém que era tão perto do que você já foi, que era tão perto daquelas coisas que nós hoje na qualidade de pais também passamos quando adolescentes. Mas às vezes a gente esquece um pouquinho disso. Às vezes a gente esquece, a gente tem uma memória muito fácil de pontuar para os nossos filhos só os nossos pontos de exemplo. Como se contar para ele as vezes que você falhou, as vezes que aconteceram situações mais constrangedoras no seu caminho, fosse desfazer para ele a sua autoridade. Na verdade não é isso. Na verdade existem novos mecanismos que todos estão muito curiosos em saber a respeito das novas relações que estão se estabelecendo hoje no Brasil e hoje no mundo. E o mais curioso é que nós do Instituto Atos lidamos muito com o sistema organizacional, que são compostos por pessoas que trazem os mesmos desafios de consultório. E o mais curioso é que há muitas discussões hoje do que é que será o futuro do profissional. Quais serão os melhores treinamentos, o que a empresa tem que inovar, quais são as tecnologias que a empresa tem que investir, e é uma discussão gigante, há muito dinheiro envolvido nisso, há muito investimento envolvido nisso. Curiosamente, só existe uma coisa, um segredo, existe um passo de um segredo que está fazendo a diferença no mundo, que é como a tecnologia vai acontecer, nós não sabemos.
O quanto a inteligência humana vai desvendar, nós não sabemos. O que os celulares serão capazes de fazer no futuro, nós não sabemos. O que será que nós teremos de recursos nos novos carros? Nós não sabemos. Mas algo que é inquestionável, que o futuro chama e que o futuro quer, são seres humanos centrados. São seres humanos que sabem lidar com seus sentimentos, com suas emoções, com seres humanos que sabem lidar com a perda, que sabem lidar com essa metamorfose da mudança, que sabem lidar com as facetas da vida. Isso, caro amigo, é algo inquestionável. Como vai ser o futuro desse adolescente, como vai ser o futuro do seu filho, que tipo de engenheiro, que tipo de metodologias ele vai precisar se valer para estar entre os melhores, eu não sei. Mas há algo, e é um segredo, que eu compartilho com você agora. Como o seu filho, como a sua filha adolescente hoje, pode criar recursos para lidar com tudo, todos os desafios dessa jornada, todos os desafios que, por mais que nós queiramos, na qualidade de pais e mães, tirar da frente dos nossos filhos, acontecerão. Inevitavelmente acontecerão. Acontecerão constrangimentos, acontecerão brigas, acontecerão separações. Eles podem presenciar separações de pessoas muito amadas, perdas de animais, perdas de pessoas, de repente uma mudança inesperada de casa, de repente a transferência de um setor para outro numa empresa. E como hoje o seu filho e como hoje os nossos filhos lidam com isso, a mudança de papéis, a mudança de posicionamento, a mudança no seu corpo de estar percebendo aqueles amigos da escola de uma forma diferente, como eles lidam com isso? E como seria se houvesse de repente no caminho deles uma sucessão de fatos e o caos? Como ele lidaria uma sucessão de fatos que tirasse tudo, exatamente tudo do lugar? Porque o caos, senhores, é uma coisa muito interessante. Porque após o caos, quem tem estrutura e quem alimentou o seu lado de centralidade é nesse momento que vai saber lidar. É esse momento que vai saber utilizar as suas ferramentas. Mas quem foi muito protegido, quem sabe, ou uma pessoa que foi muito poupada, como ela vai conseguir lidar com isso? E até que ponto você tem conseguido, com a maneira que você está lidando hoje, lidar com esse grau de possibilidades que poderão e acontecerão no caminho do seu filho? Será que com o comportamento, as palavras, as cobranças, os limites que você tem colocado hoje, será que você se vê daqui a 10 anos com um laço de amizade com o seu filho? Ou você acredita que isso pode estar formando um muro entre vocês? Ou você acredita que de repente vai chegar aquela nora, vai chegar aquele genro e vai levar eles para o outro lado e você vai vê-los efetualmente em festas e comemorações? Então, foi pensando em tudo isso que hoje eu tenho um olhar um pouco mais especial para esses pequenos cidadãos do futuro, os teens, né, os adolescentes. E por isso que ontem nós estreamos aqui na MKK Web Rádio o programa Teen, que foi dirigido pelas meninas da escola, da minha filha, e nessa entrevista eu comecei a perguntar para elas quais são as sugestões e o que é que fariam com que elas, tão meninas ainda, se interessassem em adquirir conhecimento. O que faria elas se entusiasmarem mais por livros, por aprender coisas novas, por inovar, por criar? O que faria com que o celular não fosse mais tão atraente como propostas educativas e da escola? Por isso esse programa, de uma forma muito lúdica e muito espontânea, está indo como um projeto aqui na MKK para levar para você, que está exatamente nessa fase, até você adolescente, né? Que às vezes percebe que na sua casa está meio complicado lidar com seu pai e sua mãe, que você está começando a pensar coisas diferentes ou olhando de uma forma diferente para a vida. Acompanhe esse programa, dê a sua opinião, compartilhe, mande sugestões. Mande sugestões para nós, dizendo como seria uma escola mais atrativa para você. Como seria uma abordagem do seu professor que ficasse fascinante e que você não veria a hora
de voltar novamente e ter aquela abordagem que estimularia você a fazer pesquisas. Quais são os mestres que te encantam? Quais são os modelos de pessoas que encantam você quando estão falando? Quais são as metodologias? O que esse professor faz para ser tão encantador e diferente daquele chato? Como é ter uma lousa e você saber que você tem um tablet dentro da sua mochila? Como é estar concorrendo com uma professora que está falando às vezes num dia quente, tão quente como hoje? Aquela voz às vezes morosa, às vezes que dá aquele sono. E sabendo que você tem um celular de última geração e que faz coisas muito mais atrativas. Como seria se a gente conseguisse unir isso tudo e transformar em algo diferenciado? Em algo que pudesse de verdade te envolver e atrair a sua atenção para construir o seu futuro. Para construir, de repente, você que é pai e mãe, o futuro do seu filho. Um futuro que pode ser até diferente do que você pensa. Talvez os seus pais e os avós tenham uma família inteira de advogados. E pode ser que aquele filho tenha um talento maravilhoso para música, ou para engenharia, ou para uma área que parece que é uma coisa para você tão instável e tão insegura. Mas se existissem ferramentas para você se aproximar da possibilidade de entender os sentimentos e os ideais desse filho adolescente que às vezes fecha a porta do quarto, se tranca, não se comunica e muitas vezes chega com aquela cara fechada da escola e você fala, o que será que aconteceu? E você sabe que a última pessoa que ele seria capaz de falar é você. O quanto essa barreira que está sendo construída e você julga ou dá desculpa é porque é adolescente. O quanto esse jargão de adolescente tem sido uma desculpa social para poder empurrar com a barriga o pertencimento de um jovem que simplesmente está passando pela mesma metamorfose que eu passei e que você passou. Como é poder comparar os nossos filhos hoje com o mesmo processo que nós passamos lá atrás? Aí você pode me dizer, mas naquele momento eu não tinha muito diálogo com meu pai, ele não me dava tanta abertura. Mas se perceber um pouco melhor, naquela época, as coisas que você se dava como valores, os sentimentos que você elegia para ter, será que não são muito parecidos com esse adolescente que hoje você tem a desculpa de titular, isso daí não tem jeito, adolescente é uma coisa incompreensível? Será que é uma desculpa? Ou será que adolescentes também podem construir um mundo fantástico? Será que essa criatividade, essa energia inerente deles não pode ser direcionada para o próximo passo de se definir algo que eles queiram fazer e que mova de verdade a vida deles em direção a um descobrimento aí de uma essência, de uma tendência e passos que se aproximem do processo de excelência humana? Veja, tanto você quanto eu provavelmente não tivemos tantas informações rolando solto como temos hoje. Talvez nós não tínhamos nem tanto contato com telefones ou informática. Então, se nós tivéssemos naquela época todos esses recursos, será que nós seríamos tão diferentes deles assim? Será que nós seríamos tão mais obedientes do que eles assim? Eu realmente duvido muito disso, mas tenho muita curiosidade de saber. Como será que teria sido a nossa vida com esses recursos lá atrás? Talvez até um pouco mais rebelde, ou não, ou talvez mais inovadora, tanto quanto esses grandes cidadãos que estão aqui ao nosso lado, hoje no ensino fundamental, e querendo sonhos e até percebendo o comparativo entre tudo que eles sonharam e tudo que eles desejam ser e fazer a realidade. Então, quais são os passos que você, na qualidade de pai, você na qualidade de mãe, pode construir ou respeitar para que sejam construídos por essa pessoa no ritmo, no tempo e segundo o dom mais profundo que ele tenha na alma dele? É bem curioso, como exemplo que eu citei há pouco, de uma família que era inteira advogados, e se de repente um filho nasce com uma tendência a ser engenheiro, ou a músico, ou uma outra atividade, como existe uma certa resistência da família a isso.
Hoje não existe isso, existe muito isso. Ainda existe uma resistência em saber que eu já tenho isso aqui construído para os meus filhos, então é mais fácil que eles sigam, é mais seguro. E nós nos apoiamos e forçamos agora com base naquela falsa ideia de segurança. Curioso isso, não é verdade? Mas se nós formos fazer novamente aquela rememorização atrás da nossa vida, você teve sonhos que para você seriam fantásticos que tivesse se realizado na sua época de adolescente, mas que a presença da realidade que foi lançada na sua cara pelo seu pai, pela sua mãe, pelas pessoas mais velhas, deixaram você completamente desencantada pela vida e até um pouco frustrada? Eu já tive tantos sonhos, e que quando eu colocava aqueles sonhos a teste na mesa dos adultos, na mesa dos pais, eles, por uma questão de carinho, de amor e por querer proteger, falavam: isso não é seguro. Não é seguro. O seguro é fazer essa profissão. O seguro é fazer uma faculdade, arrumar um emprego, esperar os dias passar, se casar, ter filhos. O seguro é ter uma aposentadoria segura que banque a sua velhice e depois esperar a morte vir. E aí era a ideia de vida da maioria das famílias, era essa. Você trabalha no que a família já construiu, ou que o seu marido, ou que a sua esposa, você trabalha, você casa, você cuida dos seus filhos, você espera os anos passarem, você forma os seus filhos, você se aposenta e o que ficou? Cadê aquele sonho? Por isso que eu falo para vocês que a maioria dos sonhos vão junto para as tumbas, para o cemitério, junto com os seus idealizadores. E eu não quis ser isso. E vejo que os meus filhos também não querem ser isso. E talvez os seus filhos também não queiram ser isso. Se submeter ao trabalho da formiguinha do sistema. E talvez você, como adolescente, queira dizer isso de uma forma que você possa ser ouvido pelo seu pai. De uma forma que você consiga ser ouvido pela sua mãe. Mãe, o meu sonho, o que eu mais amo fazer é uma profissão diferente da sua. Pai, o que eu mais amo fazer e o que eu mais tenho vontade de fazer é uma profissão completamente diferente da sua. Como você pode interagir entre o teu sonho e bancar o preço do seu sonho e o preço da realidade que é apresentada a você? Como é que pode ser feito isso de uma forma gradativa, de uma forma harmoniosa entre a família? E é esse papel que o programa, agora que está sendo lançado, o TIM, tem a missão de fazer. É levar informações, conhecimentos de uma forma que alie esses dois mundos, o mundo do maior, que são os pais, os ancestrais, os valores familiares, as culturas familiares, com esse novo cidadão que vem. Com esse novo cidadão que vem. Não é igualar, é respeitar. E um respeito grande dos pais para com os filhos e o seu próprio caminho. E um respeito grande dos filhos para o caminho já traçado e percorrido pelos seus pais. E ainda que tenha sido passado de legado em legado, olhar para isso com muita gratidão. Porque afinal esse legado também é um dos pontos e das sementes que permitiu ao filho ser quem ele é hoje e até descobrir esse novo dom. Então ter gratidão e respeito dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E se isso fosse possível, seria confortável para você? Seria confortável para você interagir com seus filhos, interagir com seus pais, interagir com seus amiguinhos na escola, interagir com seus relacionamentos de uma forma a entender as diferenças e a criar uma empatia tão gostosa com essa pessoa, que ainda que ela fale para você: olha, eu sei que você é apaixonada por cinema, mas eu não suporto cinema. E aquela declaração verdadeira que essa pessoa disse, ela é respeitada, e que você ainda não vai assimilar a essa pessoa, fundindo ela a uma coisa que ela gosta, que é simplesmente diferente da que você gosta. Simplesmente diferente. Nem pior, nem melhor. Simplesmente diferente.
E nesse programa também nós temos o propósito de trazer dicas de eventos que estão acontecendo, de treinamentos que estão acontecendo, de workshops que nós vamos estar montando com esse olhar pedagógico e com esse olhar de propósito, e começando a perceber qual é o melhor desse adolescente rumo àquilo que ele veio deixar e fazer na humanidade. Então, o propósito disso, tudo isso é agregar todas as informações que vocês enviam, todos os pedidos que você nos envia e trazer também essas informações. Hoje no programa eu quero indicar um trabalho que eu conheci lá no Metafora, agora muito interessante, da Rita Oliveira. A Rita Oliveira é uma das primeiras profissionais que eu conheço, né? E uma das primeiras profissionais que realmente estudou e montou um trabalho especialmente para teens. Olha que interessante, é o Coach Teen, é o Coach com PNL, potencializando futuras pessoas de sucesso. Esse livro é da Rita Oliveira e ele é muito interessante para você que é pai e mãe e quer encontrar uma forma de, sem manipular, mas uma forma de guiar aí o seu filho, a sua filha, de uma forma mais límpida, mais gostosa e mais humanamente possível, mantendo o respeito e mantendo também a sua autoridade na condição de pai. Esse livro é da editora Qualimark, tá? Vocês encontram também pelo site, a Rita Oliveira. Então, Coach Teen, essa fica a nossa dica de hoje, para fazer com que você se aproxime mais de todas as abordagens da proposta desse programa. Eu, Kátia Mieri, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Humano e Organizacional Sistêmico Atos, me localizo ali na Rua da Moca, no 3146. E o nosso telefone é o 11 2157 6480. É sempre um imenso prazer estar aqui com você e até a próxima.